Aqui comigo, Márcio Guedes. Opa, paz, tudo bem? Tudo bem, Como Márcio? é que tá, Adriana? Graças a Deus, bem. Hoje, gente, o nosso convidado é muito especial. Ele vem lá do ABC, é o Clóvis Souza. Ele é o CEO da Juliana Flores. Com certeza você já ouviu falar nessa empresa. Clóvis, muito obrigada pela sua disponibilidade, por estar aqui. Obrigado a vocês, obrigado pelo convite, Márcio. Muito obrigado pela oportunidade de falar um pouquinho da nossa história. Sim, eu agradeço porque eu acredito que a agenda de CEO deve ser bem concorrida, né? Bastante. Clóvis, eu queria saber a primeira pergunta assim que não quer calar. Afinal, quem é Juliana? Nossa! Essa é uma das perguntas do meio. Eu acho que você já deve estar cansado de responder essa pergunta. Mas eu não tenho problema com isso. A Juliana era minha ex-namorada. Eu montei a empresa, eu tinha 19 anos. Né? Eu namorava com a Juliana. E quem foi minha sócia foi a mãe dela. Né? E eu tinha um pouquinho de dinheiro, né? E uma variante 72. E eu ia ser sócio de um amigo meu, que acabou não dando certo. E aí eu cheguei triste na casa da minha namorada, né, da Juliana. E a mãe dela falou, olha, o que está acontecendo? Você está triste e tal? Aí eu expliquei, aconteceu isso. Aí eu ia montar uma loja, acabou não dando certo com um amigo meu. Ela falou, olha, se você quiser uma sócia, só que eu não posso trabalhar. Mas a Juliana pode trabalhar com você. E aí, a Juliana é minha ex-namorada. A gente foi sócio durante 6 anos, eu e a mãe dela. Né? Com 22 anos, eu tinha 19. Com 22 a gente já não namorava mais, mas mesmo assim continuamos como sócio. Mas deu tudo certo. E você quis manter o nome? Sim, porque eu patenteei essa marca, né? Então acabou ficando e deu certo. E é o nome hoje conhecido na América Latina, né, como a maior floricultura online do Brasil e da América Latina, né? Exatamente. A marca ficou registrada mesmo assim na cabeça ou no imaginário das pessoas. Exatamente, assim, a gente está há 23 anos, né, com e-commerce, nós estamos há 33 anos como empresa, né? A empresa nasce em 1990, no ano de 2000 a gente entra no e-commerce, e aí foi a mudança da nossa história, né? Hoje nós somos a maior empresa de venda de flores pela América Latina. Bacana. Mas antes da gente chegar aí nessa história de super sucesso, né? Queria que você falasse um pouquinho da sua infância. Como que foi? Eu li que você começou a trabalhar com 10 anos de idade, é isso mesmo? Pois é. Puxa, vocês tiveram uma vida financeiramente difícil? Como que foi isso? Na verdade, a nossa situação financeira era muito precária, era pobre, literalmente, né? A gente morava de favor na casa de tios e tal. E eu fui morar na Moca, em cima de uma floricultura, né? E essa casa era compartilhada com a minha tia, né? E com a minha mãe. Eram 2 famílias, era uma casa grande compartilhada. E era em cima de uma floricultura. Então eu estudava de manhã e à tarde eu ficava brincando na frente da loja lá. E a minha mãe teve a feliz ideia de descer e falar para a dona: você não quer um emprego para o meu filho? Não precisa pagar nada, é só para ele não ficar na rua. Olha que beleza. Mas a chinesa, ela foi muito generosa comigo. Tanto é que ela falava para os clientes dela que eu era o filho dela. Era uma chinesa, né? E eu loiro de azul, nada a ver. E aí começa a minha história aos 10 anos de idade. Né? Eu comecei a trabalhar nessa floricultura, trabalhei até os 17 anos. Nossa, trabalhou por 7 anos ali. 7 anos. Né? Eu saí de lá profissional dentro do segmento. Eu raspava a rosa, eu molhava as flores, varria lá a loja, deixava tudo em ordem, né? E aí eu fui aprendendo a profissão, me apaixonei por essa profissão. É a única coisa que eu sei fazer, né? Sou apaixonado pelo que eu faço. E aí, para mim, era uma magia, né, aquilo, porque assim, eu montava um arranjo com 13 anos, 14 anos, e vinha alguém e comprava aquela arte que eu tinha feito. Você fez. Então, para um menino de 13, 14 anos, aquilo para a cabeça dele era muito legal, né? Você fala, poxa, que bacana. E eu trabalhei até os 17 anos, né? E eu fiquei... Depois dos 17 anos, eu fiquei trabalhando, fazendo freelance em 3 floriculturas, né? Então, eu trabalhava na segunda-feira na loja da Adriana, na quarta na loja do Márcio, na sexta na loja do João, e assim foi indo. Eu não tinha nenhuma intenção de montar uma floricultura. Né? Eu adorava a minha profissão, eu gostava de fazer decoração de casamento, de ir numa loja e deixar a loja toda em ordem. É o que eu gostava de fazer. E não passava na minha cabeça assim, eu quero montar uma floricultura para mim. Eu não tinha essa vontade, esse desejo. Né?
E aí eu estava de folga num dia, eu já tinha 19 anos, já tinha uma Variante 72. E eu ganhava mais do que minha mãe e meu padrasto junto. E eu estava tranquilo, eu não Nossa. precisava montar uma floricultura, eu não tinha esse desejo, essa vontade. E eu estava de folga, fui na casa de um amigo meu, e ele falou assim, vamos colocar uma placa de aluga-se, vou alugar uma casa, vamos colocar uma placa de aluga-se comigo? Eu falei, tá bom, vamos lá. E aí eu estava segurando a escada, ele subiu para colocar a placa de aluga-se, e eu vi um monte de carro passando. Naquela época a rua era bem movimentada e só tinha uma mão só. E eu falei, caramba, acho que aqui dá uma loja. Eu falei, seu Antônio, aluga isso para mim. Ah, tá bom, então. E desceu com a placa na mão. Eu falei, então eu não vou colocar placa nenhuma, né? Vou alugar para você. E foi assim que começou a minha história. Meu Olha. Deus. Não foi uma meia oportunidade, né? Que eu falo que eu sou uma pessoa de 1/3 de oportunidade e acabo aproveitando Legal. e surfando Muito essa bom. onda. Acho que você não sabia disso, né? E Clóvis, a gente percebe que é uma empresa familiar. Para quem não sabe, eu trabalho lá na Juliana Flores, né? Junto com o Clóvis aqui, junto com o pessoal do marketing lá. E a gente percebe que é uma empresa muito familiar, né? Você imprime isso com muita sagacidade, muita expertise. Nos conta como é que é trabalhar dessa maneira. Nós estávamos aqui antes do podcast começar a ser gravado falando sobre isso. Queria que você aprofundasse um pouquinho sobre isso, né? Uma empresa familiar, você não tem um tipo de conflito. Então, a gente já chegou a ter mais de 200 colaboradores, né? No meio desses eu tenho os meus irmãos, né? Que são 3 irmãos, nós somos em 4. Né? Eu tenho o Juliano, que é o meu diretor de marketing, né? Ele nunca fez nada na vida dele a não ser trabalhar para nós, né? E a minha irmã também, a Michele, só trabalhou com a gente. E o meu irmão Jefferson, eles nunca trabalharam para outras empresas, para outros lugares. Né? E para te responder a sua pergunta, assim, é muito tranquilo. Quando você respeita eles como um profissional, independente de eles terem aprendido tudo, porque na verdade ninguém sabia nada, né? Nós éramos uma família que montamos uma floricultura, né? E começamos a aprender com todos os erros, crescer, e chegamos onde chegamos. E sempre teve o respeito profissional, né? Eu acho que quando você se impõe, você é o chefe, né? E eles estão te apoiando, independente de ser meus irmãos, minha mãe, inclusive, minha mãe vai todo dia na empresa, Rita, né? Dona Rita. É mesmo, sua mãe trabalha. Eu falo que ela é a presidente da empresa, né? Ela não entende a parte do e-commerce, né? Ela vai só na loja física. Ela acha que eu faço muita reunião, o dia inteiro em reunião, meu filho fica o dia inteiro em reunião. Coisa de mãe, né? Coisa de mãe. Mas dá certo, sim. Para mim deu certo, está provado, né? Eles estão comigo. O Juliano, por exemplo, está mais de 20, vai fazer 25 anos trabalhando comigo. É o colaborador mais antigo da empresa. Legal. Para quem não sabe, lá na Juliana Flores nós temos um culto toda última quinta-feira do mês. E toda primeira segunda-feira também. Isso. E Dona Rita não falta um culto. Não, tem que... Ela tá lá sempre, ela que comanda lá. Beijo para Dona Rita. A gente faz toda a última sexta-feira para agradecer o mês, como que passou, enfim. Então, tem bastante pessoas que são evangélicas dentro da empresa. Isso não é uma regra para trabalhar lá, tá? Sim. Aconteceu naturalmente. E mesmo os que não são, eles vão escutar o culto. Né? Então, a gente para literalmente 30 minutos para a empresa. Ninguém entende nada. Fala, parou a empresa para poder... Né? A gente não obriga ninguém a ir. Simplesmente a gente faz no meio da produção, literalmente, né? E a primeira segunda-feira do mês também a gente faz para iniciar o mês, para agradecer. Olha, né? Que bacana. E isso você aprendeu com a sua mãe? Ou veio de você? Ou buscar a Deus? Eu sempre fui sempre muito temente a Deus, né? Independente da minha religião hoje, eu só comecei para a igreja aos 28 anos, quando eu fui casar com a Cláudia, né? Que ela era adventista. E eu acabei indo para a igreja. Mas eu sempre fui muito temente a Deus. Então, eu nunca tive esse problema de não acreditar em Deus, enfim. Até porque chegar onde eu cheguei, sair da onde saí... Você consegue enxergar que foi a mão de Deus nisso tudo? Com certeza, porque assim, imagina você, ó. Então, vou contar rapidamente um pouquinho da minha história. Aos 16 anos, eu perco tudo na enchente. Né? Aí eu vou morar no fundo de uma igreja pentecostal onde minha mãe frequentava. Dos 16 aos 22 anos, eu morei dentro dessa igreja. Nossa. Né? Atrás da igreja. E que tinha um quarto e cozinha, enfim, e eu fui morar lá.
Então, assim, que estrutura que eu tive? Morava de favor na casa dos meus tios, né? Depois, aí a gente evoluiu, foi morar uma casa compartilhada com a minha tia, né? Então, assim, não tinha tanta estrutura, né? Eu não fiz faculdade. Que explicação? Eu não fiz marketing, eu não fiz administração de empresa. É mesmo, nem depois Não, você depois. Não, eu só não... trabalhei na minha vida. Que E aí, coisa, olha, então eu interessante. falo que, assim, eu peço para Deus todos os dias, não saio da minha casa sem orar, não começo a trabalhar sem orar, e tudo que, assim, tudo é dele, né? Não tem... Eu estou aqui para administrar, peço só sabedoria e saúde, né? Para ele me capacitar todos os dias. Sim. E ele vem fazendo isso há todo esse tempo aí. Uhum. Porque e é muito legal você administrar mais de 200 pessoas, né? Pessoas muito mais inteligentes que você que tem lá dentro. Tem muitos, né? De tecnologia, de marketing, de financeiro. E você está na ponta e você é o cara que comanda. Né? E da onde sai isso? Explica. Uma coisa que lá na Juliana Flores eu compartilho aqui com todos os nossos irmãos ouvintes, né, que estão vendo o nosso podcast, vendo e ouvindo, né? O Clóvis, ele é uma pessoa muito simples. Ele vai na mesa de todo mundo, dar bom dia, cumprimentar as pessoas, acessível a todos. Acessível a todos. E no dia que nós fechamos para vir aqui para o podcast, a pergunta que eu fiz para ele foi essa, justamente. Você acredita que Deus tem te abençoado nesses 30 anos de trabalho com a Juliana? A resposta foi imediata, sem gaguejar, sem titubear. Com certeza, Márcio. Com certeza. Né? E eu não sabia dessa história de você ter morado atrás de uma igreja, ou na igreja ali, né? Ou seja, o senhor sempre estava ali perto, o seu Deus sempre estava ali por perto. Não, mas né? tem muito mais para trás ainda, né? Se você parar para analisar, antes eu comecei a trabalhar com 10 anos em uma floricultura, só que antes dos 10, né, eu pintava aquele santinho, sabe? Eu morava em frente ao cemitério da Quarta Parada. Sim. E quando chegava o Dia das Mães e finados, as famílias normalmente vão visitar os túmulos. E precisa deixar tudo em ordem, bonitinho, porque os familiares vão chegar. Uhum. E aí eles pagavam para a gente pintar aquele santinho, enfim. Eu sempre fui muito independente, né? Eu não sei se é porque a minha mãe casou, eu ia fazer 10 anos de idade. E eu era o homem da casa até então, né? Uhum. Mas os seus pais eram separados ou... Eu não conheço meu pai. Ah, entendi. Não conheci meu pai. E aí, quando minha mãe casou com o meu padrasto, para mim aquilo ficou estranho, porque até então eu era Era o só homem da você. casa, era eu e ela, né? Chegou uma figura masculina da qual você não Exatamente. E tinha eu esse não sei, costume. acho que eu queria ser independente de qualquer jeito. Acho que foi isso que me deu todo esse impulso aí. Eu comprei minha primeira bicicleta, enfim. Meu primeiro salário, eu comprei uma pizza de mussarela para minha mãe. Você sempre teve essa visão, né, além, assim, né, de empreendedor. Ah, sim. Eu comprei minha primeira bicicleta. Com 6 meses de trabalho, eu comprei minha bicicleta, né? Que Então, coisa. eu sempre gostei de ser independente, de buscar. E falando um pouquinho da história, né, da Juliana Flores, vocês entraram na internet no ano de 2000, foi ano 2000. isso? E foi, assim, uma marco, loucura, né? Porque precisou de muita coragem sua, né? Uma decisão muito corajosa. Então, no ano de 2000, eu não tinha nada. Eu tinha 30 anos. Não, 20 anos, né? No ano de 2000, na verdade, eu tinha 30 anos. Então, assim, eu não tinha muito o que perder, né? Tanto é que, assim, antes de ir para a internet, veio um pouquinho antes, eu fazia catálogos e distribuía pela cidade. Nos condomínios, nas portarias dos prédios, nas pizzarias. Então, se a Adriana fosse na loja, eu entregava um catálogo para ela. Oh, se você precisar de novo, você fala esse número aqui, que aí quando você chegar vai estar pronto. Ou se não, se você não conseguir vir aqui, eu vou até você. Né? Isso antes da internet. No ano de 2000, eu me deparei com um catálogo virtual, porque, na verdade, não era um e-commerce, né, como hoje. Né? Você só mostrava as páginas, né, os arranjos. Então, e aí eu pensei que aquilo ia fazer uma mudança no meu negócio, que eu falava assim, eu não vou precisar mais gastar com gráfica, porque eu fazia muito catálogo, eu fazia muito. Eu falei, não vou precisar gastar mais. Foi uma doce ilusão, né, porque fiz o catálogo todo bonitinho, e agora? Como que as pessoas vão ficar sabendo que existe um catálogo virtual? O www Juliana Flores. Volta eu para o catálogo, distribuindo e falando, olha, agora a gente tem um catálogo, tem muito mais opções. E assim começou.
Mas a grande mudança foi o Bradesco. O Bradesco, no ano de 2002, né, eu até tenho isso lá, eu falo que são os nossos troféus. Se ele tivesse ido na loja, ele não teria fechado, porque eu tinha uma lojinha de 32 metros quadrados. Ele não teria fechado uma parceria comigo. Mas o que eu estava buscando? Eu estava buscando uma credibilidade. Né? Afinal de contas, era um Bradesco acreditando na marca Juliana Flores. Só que foi uma loucura de venda, foi uma explosão de venda, porque eu não tinha dinheiro para fazer propaganda. Então, foi um caminho que eu encontrei para poder fazer o meu e-commerce, né, a minha página virtual acontecer. Se eu não me engano, 2000 foi aquele boom da internet, né? Que todo Sim, mundo saiu sim. da discada e foi para a internet melhor. Então foi bem oportuno essa... Foi a época da bolha, né? Da bolha, né? Isso, 3 anos depois as pessoas, nossa, mas você é muito corajoso, você entrou bem na época da bolha. Eu, bolha? Mas que bolha? Que bolha. Você não ficou com medo? Falei, mas eu só tinha uma floricultura, Não não tinha tinha nada para perder, estava tudo certo. É. Então não teve esse medo, pelo contrário, eu encontrava sempre um jeito para poder facilitar a vida dos nossos clientes de alguma forma. E foi esse o caminho que eu achei. E eu não tinha dinheiro para poder ficar fazendo marketing, né? Então, eu falo que a Juliana Flores, ela tem os pilares, o nome é parceria. Eu tenho muitas parcerias, né? E hoje, claro, online, né? Muito mais ainda online. Mas naquela época era tudo fatura do cartão de crédito, era a fatura da Porto Seguro, né? Então eu procurava tudo que chegava na mão das pessoas, eu ficava pensando assim, o que chega na mão das pessoas? Porque no passado as pessoas tinham que abrir a fatura para Sim. pagar, né? Sim. Tanto do seguro do carro, Do cartão de crédito. Do cartão de crédito e tal. E clube de fidelidade. Então tudo que podia levar a nossa marca, né? E na minha cabeça, assim, cada parceria que eu fazia, para mim era assim, puxa, mais alguém acreditou na nossa marca, mais alguém acreditou na nossa marca. Era tipo dando uma chancela, né? Exatamente, ela trazia credibilidade. É isso que aconteceu. Até porque naquele tempo a Juliana Flores não é o que é hoje, né? E precisava realmente dessa chancela. Ó, o Bradesco tá acreditando na Juliana Flores, ok. Porto Seguro tá acreditando, ok. Maravilha. Quando você chega e fala assim, foi o Bradesco fez essa Parceria. fatura no cartão de crédito, ganhava uma caixa de chocolate 10%. Quem vai duvidar? Sim. Aí você vai no Itaú, aí você vai no Banco do Brasil. Eu fiz com todos os bancos. Olha. E a gente começou a separar. Vamos fazer todos os bancos, todas as seguradoras, né, cartão de fidelidade. Então, a gente foi fazendo dessa forma. Mas até hoje eu ainda faço parceria. Eu falo que o sobrenome da Juliana é parceria, né? Porque ela nasceu dessa forma. Né? Eu, para mim, assim, vai fazer, precisa de pôr uma flor aqui. Tá bom, você vai pôr no telão? Vai. Então, tá bom. Então, pode colocar. A gente tem parceria com todas as casas de show de São Paulo. Sim. Teatros, e como que funciona essas parcerias? Desta forma, em permuta. Sem cash, só permuta. Se você pegar, eu tenho o Vibra, né, que está aqui próximo. Que próximo, né? O Vibra, Toque Marino, tem o Teatro Claro, Teatro Liberdade. A gente faz muita coisa. Agora vai ter o show do Cláudio Duarte, terça-feira, lá no Aramaçã. Nós vamos estar lá presente com a nossa marca. Puxa, olha que legal. Assim, apareceram minha marca, eu tô feliz. É isso. Até hoje, assim, eu acho que a gente não pode deixar isso passar, achar que eu sou o maior da América Latina. Porque é uma coisa que isso não faz a minha cabeça. Você sabe que, assim, meu foco agora é lojas físicas, né? Mas eu acho que tem muita oportunidade ainda, né? Tem muita gente para apresentar a nossa marca, tem muita gente para comprar flor. Primeiro que é uma quebra de paradigma, né? Se você for na Argentina, aqui na América Latina, eles vendem mais flor do que a gente. É cultural, né? A cultura, né? Você pega todo mundo com uma flor, flor embaixo do braço, andando na rua. Aqui no Brasil você não vê isso. Então eu acho que... Mas lá essa venda é mais em lojas físicas ou lojas físicas, em lojas físicas? Lojas físicas. físicas. Online eles não têm, é muito fraco. Entendi. Né? Mas a cultura deles de comprar flor para levar para casa. É mesmo, olha. Isso é muito normal lá, né? Então eu acho que o Brasil tem muito por fazer ainda. E como que é aqui? O brasileiro gosta de comprar flor? Eu assim, confesso que eu não compro muito. Eu acho lindo. Você já recebeu a Juliana Flores já? Já recebi, com certeza. Acho lindo, mas eu não tenho aquele costume de toda semana encher o vaso. Né? Eu tenho um vaso lindo lá em casa, mas... Inclusive, nós vamos fazer assinatura de flor agora, viu? Nós estamos entrando com assinatura de flor. Olha aí. Né, Márcio? Então, bacana também. Mas o brasileiro tem essa cultura de flor, e ainda mais pela internet, né?
Pois é, tem. Hoje a gente faz mais de 40 mil pedidos por mês, né? Em data sazonal passa de 60 mil pedidos por mês. Esse ano a gente vai bater quase 800 mil pedidos. É muita gente comprando Sim, diariamente. sim. E como que é o público, Clóvis? É jovem? Sei, eu tenho essa Que curiosidade. classe, público A, B. Adriana, assim, hoje, assim, o nosso público é A, B, C, né? Uhum. Mas eu sempre, para mim, na minha cabeça, independente do público, eu falava assim, se a pessoa tem, hoje, ele tem R$19, vai comprar uma flor. Se ele tem 190, vai comprar uma flor. Se tem 50, vai comprar uma flor. Então, eu procuro atender a todos, né? Todos. Se a pessoa não comprar flor de uma flor, só porque se ela não quiser, porque preço a Isso. gente tem para isso. Tá. Verdade. Né? O público C, o público D, com certeza conseguiria comprar lá e dividir em 2, 3 vezes ali. Então, a gente procura sempre atender todo mundo. Sempre foi dessa forma. Eu nunca escolhi um público... Um público elitizado. elitizado. Eu não... As pessoas sempre me perguntavam, mas qual é o seu público? Eu falei, meu público, se a pessoa tiver É um R$30, público que gosta compra. de presentear com Exatamente. E também tem uma coisa muito característica da Juliana Flores, que a gente que tá lá dentro vendo de lá para fora, né, de dentro para fora, é muito legal. Que entra no imaginário das pessoas, né? Ganha uma flor, mas de quem? Da Juliana Flores. Isso é muito legal, porque de vez em quando a gente vê alguns casos lá de amigos que, nossa, eu preciso mandar uma flor para minha esposa. Guedes, me manda aí uma sugestão de flor, porque eu preciso dar essa para ela. Juliana Flores. E a embalagem, né, ela mostra muito isso, né? Se remete muito a isso. Não é qualquer flor. As pessoas não falam que eu ganhei flor, eu ganhei Juliana Flores. Juliana Flores. Né? Muito legal É verdade. isso, né? Muito bacana. Muito gratificante, Muito gratificante, exatamente. E você se sente realizado? Você sente que tem algo mais a realizar? Ou você está naquela fase que, puxa, olha, tenho essa empresa, sou realizado, sou CEO de uma das empresas de maior sucesso? Grande empreendedor. Não, eu sou realizado profissionalmente, com certeza, não tenho nem o que falar. Mas, como eu comentei, tem muito por fazer ainda, tem muito emprego para gerar, tem muita... Porque é a cadeia, né, que você movimenta, né? Não é só para o Clóvis falar assim, o Clóvis não precisa mais trabalhar hoje? Não precisaria mais trabalhar. Poderia parar e ficar fazendo só o que estou fazendo, tá tudo certo. Não precisava ficar inventando mais, entendeu? Mas eu acho que tem... o que eu sempre falo, né? Eu peço para Deus todos os dias sabedoria, né, saúde, e aonde ele fala que eu tenho que ir, eu tô indo. E no passado eu ficava meio triste. Eu ia fazer alguma coisa, dava errado. Não, agora não era para ser, não é da vontade de Deus. Então, assim, tudo que tiver que ser para mim vai acontecer e eu vou fazer o meu melhor. Puxa, e é isso. Bacana. E você passa isso para os seus filhos? Você tem... Eu tenho uma menina de 8 anos, né, de 8 para 9, e tenho um menininho de 1 ano e 8 meses. Puxa, Né? que bacana. Não está dormindo à noite, então. Não dorme. Às 8 horas, é impossível. E para sua filha, então, você já passa isso para ela? Eu mostro para ela, ela gosta de ir na empresa, né? Ela já participou de reuniões nossas, inclusive, né? Agora nas férias, eu deixei ela na ponta da mesa junto comigo, eu faço reunião toda segunda-feira com todos os gerentes. Sim. Né? E ela ali do lado só olhando, prestando atenção, né? Eu gosto de... Mas eu acho que, não que eu vá forçar de hipótese alguma, né? Eu vou apoiar o que ela quiser fazer, né? Mas eu acho que ela gosta de negócio. Eu tenho a sensação que ela gosta, né? Ela tem o bom senso das coisas, né? Eu acho que sim. Posso estar enganado, mas... Ainda tem tempo, né? Ainda tem tempo. Tem uma longa jornada ainda. Né? Não é tão, porque assim, não é porque ela é a filha do dono, tal, mas ela também vai fazer algumas coisinhas aos 10, aos 12, claro que não como aconteceu comigo, mas é importante ela ter um mínimo de responsabilidade, isso eu vou fazer. Vou deixar ela na empresa para pegar o gosto, enfim, para entender de onde que sai, que as coisas não é tão simples. A gente, quando vai almoçar e ela não come toda a comida, eu falo, tá vendo? Lembra aquele cara que estava pedindo comida na rua lá? Então, tá vendo? E agora você está fazendo isso aqui. Eu sempre vou mostrando. Né? Puxa, isso é tão importante, né? Porque, querendo ou não, ela tem esse privilégio de ter nascido, né, numa família que ela pode ter tudo. Exatamente. Né? Mas o quanto é importante o papel, né, seu, da sua esposa, de mostrar o valor das coisas, né, o valor do trabalho. Com certeza. Né? A gente levou um final de ano, assim, ela pegou um monte de roupinha, separou, boneca pra gente dar para
para as pessoas de rua, a gente mostra para ela que as coisas não é da forma que ela Sim, sim. Sim. pensa, né? Entrou um sapato, tem que sair um sapato. Que Entrou uma bacana, roupa, que tem que sair. Ela bacana. já vai separando. Para ganhar, tem que separar um, né? Mais ou menos isso, né? Legal. Ai, muito Falando um bacana. pouquinho de mercado, nós trabalhamos lá na Juliana Flores com datas, que são as datas sazonais, né, que a gente fala sazonais, que são de extrema importância para o mercado de flores do Brasil e da América Latina, né? Me conta sobre essas datas, como funciona, a estrutura que a gente movimenta lá na Juliana Flores para atender. Nós passamos agora o Dia das Mães, né? E Dia dos Namorados, que foi as datas boas, Principais, né? maravilhosas. São as datas mais fortes. Sim. Na verdade, a gente trabalha com todas as datas, né? A gente começa em janeiro, não tem data nenhuma, a gente inventa uma, né? Que aí é o Festival de Rosa, porque é verão e as flores abrem muito rápido, né? Então, tem que vender, né? E o preço da flor também cai em janeiro por conta do verão. Então, eu faço uma promoção, um Festival de Rosa em janeiro. Aí, em fevereiro, tem o Valentine's Day. Valentine's Day. Né? Dia 8 de março é o Dia da Mulher, que é uma data extremamente importante para o nosso negócio. Ela só perde para o Dia das Mães e Namorado. Aí depois vem Páscoa, que Páscoa a gente trabalha com todas as marcas de chocolate. E aí, flor com chocolate é um casamento perfeito. Sim. Depois vem Mães, né? Sem comentários. É. Namorados. Dia da Avó que passou. Passou agora. Dia dos Pais agora, que é esse final de semana. Sim. E assim, a gente vai fomentando todas as datas. E no Natal, como é que é? Natal é excelente para nós também. Porque a gente trabalha com muito produto corporativo, né? Muitas cestas corporativas. Tá. E as empresas acabam comprando para dar para clientes, parceiros, enfim. Então, são datas importantes. Outubro é um mês extremamente importante, porque tem pequenas datas. Por exemplo, você pega o dia do professor, dia do médico, Halloween, câncer de mama. Enfim, são umas 5 datas no mês de outubro. Né? Outubro Rosa. Outubro Rosa. E são 5, 6 datas no mês de outubro. Ele é equivalente ao mês de maio, só para você ter uma noção do que é uma data pequena e o mercado não fomenta. Né? A gente fomenta essas 5 datas, ela dá o mesmo resultado, né, do dia 1 ao dia 30, né, em outubro. Legal. E o Dia das Mães é só aqueles 3 dias, né? Sexta, sábado e domingo. Né? Então você acaba diluindo e fazendo o mesmo. No final você faz o mesmo resultado lá de maio, trabalhando muito mais tranquilo, né? E para te responder a sua data, uma data sazonal para nós, a gente chega a fazer 4 reuniões antes dessa data. Sim. Porque envolve muita situação, né? Lançamento de produto, se o produto vai estar na época, cachepô, transportadora, porque assim, a gente sai de 8 para 80, né? Não tem um meio termo. Por exemplo, a gente sai lá de 1.500 pedidos, 1.600 pedidos para 16 mil, 20 mil pedidos. Então tem que pensar em toda a logística, né? O recebimento das flores, armazenamento das flores. A gente tem 6 câmeras frias, então a gente tem que pensar em tudo. Então por isso que faz... E aí acaba dando certo, né? Põe todos os gerentes na mesa, cada um é responsável por uma ponta área. E acaba funcionando bem. Deixa eu puxar um pouquinho aqui para o meu lado. Sim. Me permite? Ai. A Juliana Flores tem o nosso marketplace. Sim. Que aqui eu vou dar minha sardinha aqui, né? É que nós estamos agora entrando no mercado de presenteáveis. Tudo aquilo que é presenteável dentro do nosso site, a gente vai estar ali colocando, e nós trouxemos grandes marcas agora para dentro do nosso marketplace para que nós possamos agregar valor. Ou seja, para o consumidor final é o seguinte: a Juliana Flores não é somente flores. Tudo aquilo que for presenteável para Adriana, para sua esposa, para o marido, para o tio, para o pai, estará ali no nosso marketplace. E você que é consumidor final poderá entrar no nosso site e verificar o seu presente ali para uma pessoa querida, pessoa amada, e nós vamos fazer essa entrega para você. Como é que tem sido esse marketplace? Sucesso, grandes marcas? Na verdade, nas nossas entrevistas eu sempre falo que eu vendo até flor, né? Porque a gente tem mais de 10 mil SKUs dentro do nosso site, né? A gente está se posicionando como uma plataforma de presente, né? Presenteáveis. Então, tudo que combina com a flor, né? O Márcio está correndo atrás. Então, desde Donuts, né? Donuts, Boticário. Ai, bacana. Copenhague a gente já é uma realidade. Giovanna Baby, Sodier. Então, assim, tudo que faz sentido com a flor, né? A gente não quer... Eu falo que a gente sempre foi um marketplace, né? Que marketplace é agora, esse nome bonito, mas a Juliana Flores, ela sempre fez intermediação, né? No caso de flor, né? Então, por exemplo, se você pegasse, sei lá, 6 anos atrás, você quer entregar uma flor no Rio de Janeiro,
né, no mesmo dia, é através de parceiros locais. Isso é uma intermediação, que não deixa de ser um marketplace. Sim. Então, a Juliana Flores sempre fez isso, agora que tem esse nome bonito de Bonito, né? marketplace. Nomearam, né? Exatamente. E a gente vem focando, como o Márcio falou, em produtos que combinem com a flor, que faça sentido para valorizar mais ainda o presente. Isso. Ah, bacana. Legal. Clóvis, eu percebi, entrei lá no site, né, para dar uma pesquisada, eu percebi que a comunicação de vocês, né, até de marketing mesmo, por exemplo, Dia dos Namorados, homem e mulher, né? Dia das Mães, a mãe, a mulher, né? Eu percebi uma comunicação bem tradicional, né? Essa é uma ideia sua que sempre foi mantida? Você sente um tipo de cobrança para que isso mude? Porque, né, em outras empresas está tomando outros rumos, né? Então, eu não gosto de levantar bandeira, né? Dentro da Juliana Flores, a gente não deixa ela levantar nenhuma bandeira, né? Nem política, nem de gênero sexual das pessoas. A gente não levanta. A gente é literalmente neutro mesmo e vou continuar sendo. Né? Independente, é claro, todas as empresas, obviamente, têm, né? Na minha também tem, eu tenho parentes que mas eu não tenho problema nenhum com isso, eu só não quero levantar uma bandeira. Eu não vou questionar e assim, para nós, a gente olha a pessoa como um profissional. Né? Então, eu não tenho esse tipo de problema dentro da Juliana Flores. E nem você já recebeu algum tipo de cobrança para que isso mude, para que a comunicação mude ou não? Não. A única coisa que a gente faz, agora, por exemplo, Dia dos Pais, por exemplo, tem uma pessoa negra, né? No Dia das Mães também teve. Sim. Então a gente procura então tem tudo, né? Tem loira, morena, negro, para não ter nenhum tipo. Você não pode dar um comentário ao contrário, entendeu? Eu até comentei com a minha gerente, falei, mas vamos tentar dosar, porque todas as campanhas teve um negro, não é isso, né? Acho que tem que só mesclar e tá tudo certo, né? Entendi. Isso. Interessante, né? Porque a gente vê, né, uma forçação também, né? Uma forçação. E aí, assim, você como empreendedor, eu acho que muita gente tem esse sonho, né? De ter o seu próprio negócio. O brasileiro é muito movido a isso, né? Que dica que você dá? Por onde começar? E assim, vale a pena a gente abrir um negócio com aquilo que a gente gosta ou com aquilo que está na moda, com aquilo que dá dinheiro? Qual que é a sua opinião? Bom, para quem quer ser empreendedor, né? Primeiro que não existe zona de conforto, né? A pessoa tem que gostar de resolver problema, que nada mais é do que isso, né? O empreendedor resolve problema todos os dias. Por exemplo, eu tenho 200 funcionários, eu faço 40 mil pedidos, sei lá eu quantos fornecedores. Então, é óbvio que eu tenho problema todos os dias. Então, eu sou um matador de problemas, né? Resolvedor de problemas todos os dias. Mas para o empreendedor ele tem que gostar disso, ele tem que gostar de resolver as coisas, né? E ser prático. Ele tem que ser apaixonado pelo que faz. Por exemplo, as pessoas falam, você tem que fazer o que você gosta. E realmente é isso. Você tem que amar, não é só gostar, não. Tem que amar, tem que ser apaixonado, porque aí você não trabalha, né? Eu sou apaixonado, eu adoro ir na minha empresa. Eu gosto de tudo aquilo ali, sabe? Não é pelo dinheiro, é uma satisfação tão bacana que você resolve tanta coisa, sabe? Você fala, puxa, é tão bacana. Você não é monótono no negócio. As pessoas, todo dia né? é uma faculdade eterna. Você aprende muito todos os dias. Você aprende muito com o saque, você aprende muito com televendas, você aprende muito com todos os departamentos. Né? Então, assim, é uma faculdade eterna e, assim, a gente tem que estar focado, né? Hoje eu me dou o luxo de trabalhar de segunda a sexta, tal. Mas não era assim. Eu trabalhava de segunda a segunda, né? A minha loja abria às 8 horas da manhã, fechava às 9 horas da noite. Não era assim as coisas, né? Então, assim, sempre fui muito focado, sempre fui apaixonado pelo que fazia. Trabalhei para os outros sempre como se fosse meu, né? E aí, quando eu montei a minha, eu queria fazer uma coisa totalmente diferente. E foi isso que eu fiz. Saí do normal, né? Eu montei uma floricultura com 32 metros quadrados, onde tinha uma floricultura na rua de baixo com 25 anos, a outra com 15 anos, e eu montei bem no meio. Puxa. Mas o que aconteceu? Eles estavam acomodados, né? Então eu tinha que fazer alguma coisa diferente, né? Senão eu era o mesmo.
Nem agora mesmo. As pessoas, mas o mercado vende flor. Tá, o mercado ele está ajudando a fazer uma quebra de paradigma. Você vai no supermercado, você para com uma flor, achou ela bonitinha, compra e põe na sua casa. Isso é uma quebra de paradigma, isso não é. Mas ele fala do mercado, mas esquece que a luz da loja dele está queimada, que a fachada não está pintada, não está bonita, você não leva uma boa experiência para o seu cliente, e ele está preocupado com o mercado. Por isso que as floriculturas foram sumindo. Sim. E agora falando sobre Juliana Flores, você falou do empreendedorismo aí, para onde caminha a Juliana Flores? Quais os planos de expansão, loja física, no Brasil? Conta pra gente. Pois é, como eu falei há um pouco atrás, né? Sei lá o que Deus está preparando para a gente, né? Eu não tenho vontade de fazer franquia, não passa na minha cabeça. Não é que não passa na minha cabeça, já passou na minha cabeça, eu só não tenho essa vontade. Certo. Né? Então, os nossos planos é aqui na Grande São Paulo, literalmente. Se for para fora de São Paulo, aí vai ser através, literalmente, do licenciamento da marca, de alguma outra forma, né? Eu falo que eu estou sempre na contramão, né? No ano de 2000, as pessoas saindo da internet e eu vindo para a internet. Né? No ano de 2023, as pessoas indo para a internet e eu vindo para a rua. Ninguém entende nada, né? Pois é, mas é assim. Por que eu estou montando a loja? Primeiro, é mais uma fixação da sua marca, né? Porque eu monto em boas avenidas, onde tem uma boa visibilidade. Vocês estão com quantas lojas? Eu cheguei a ter 32 quiosques antes da pandemia. Ah, tá. Né? Aí, depois da pandemia, agora eu estou com 12 lojas. 12 lojas? 12. Eu fui fechando do shopping e indo para a rua. Né? Então, eu estou indo para a rua agora com loja 300 metros, 250 metros, para levar literalmente uma experiência para o nosso cliente. Porque antes da pandemia, eu só tinha os quiosques dentro de shopping, que eu apresentava somente 12 SKUs lá de produto. Agora eu venho para uma loja de 300 metros, eu levo uma baita de uma experiência. E para não bastar isso, ela me serve também como um ponto logístico. Então, a Adriana mora, sei lá, aqui próximo da Paulista. Então, vai cair o pedido naquela loja para fazer a logística. Então, eu ganho uma agilidade também e uma qualidade. Sim, e fora o brand todo da marca que acontece. É isso. Estou sempre na contramão. E se você fosse abrir um negócio agora, o que você abriria? No que você investiria? Eu acho que hoje as pessoas têm que investir em marketing digital, que é a bola da vez, e tecnologia. Hoje, se fosse meu filho, perguntasse para mim, falar, vai por aqui. Eu tenho um sobrinho de 18 anos que trabalha comigo, 17 anos, que é o Jefferson, o Felipe. E eu sempre mando um monte de coisas para ele, tudo voltado à tecnologia e marketing digital. Que é a bola da vez, né? É muito rápido, né, para essa pessoa evoluir, né, para ela crescer. Tudo é muito rápido, né? Se ele tiver uma ideia muito diferente. Mas é o que eu mostro também. As pessoas que se destacam, ela não ficava indo para as baladas. Ela não ficava saindo o tempo todo com os amigos. Né? Ela era focada. E é o que eu mando toda hora pro meu sobrinho de 17 anos. Ó, tá vendo? Ó, dá uma olhada nisso aqui. Uma cobrança aí. Exatamente. Ó, o tempo todo eu vou mandando para ele. Tá vendo? Você tem que ter foco. Né? O que você vai fazer para mudar isso aqui? Porque eu trouxe você até aqui, agora a empresa até aqui. Né? O que você, né, a Giovana e o Pietro, que são meus filhos, vão fazer? A gente vai ficar velho. Quem vai levar isso aqui para 100 anos? Sim. Né? Então, é mais ou menos isso. Eu, 60 anos, eu acho que eu levo essa empresa aí. 60, se Deus quiser. Com 65 anos, eu vou estar lá na ponta da mesa falando. Mas aos 100 eu não vou conseguir chegar, né? E aí, o que eles vão fazer, né? Mas tem que ter foco, né? Pode ver, todo mundo que se destacou, ela foi muito focada, né? Os meus amigos, é óbvio que eu saía, né? Todos eles ficavam me devendo. Por quê? Porque eles não trabalhavam, só eu. Então, assim, vamos em tal lugar? Vamos. Vai pegar minha cadernetinha, então tá, você não tem dinheiro, então tá, você me deve, tal. E sempre foi assim. Pode perguntar aos meus amigos que eles vão falar. E você aprendeu isso? Foi com a sua mãe? Ou a vida que te fez? Vida. Não teve uma aula, alguém falando sobre. Não teve. Mesmo. Então, a gente vê muito claro, né, Márcio, que foi Deus mesmo conduzindo. Com certeza. Não tenho sombra de dúvida nenhuma disso. Isso... Não sou nada. E é óbvio que tenho 33 anos de empresa, muitas coisas aconteceram, né? Muitas coisas acontecem. Já chorei muitas vezes dentro da minha empresa, né? Dentro do banheiro, obviamente. É mesmo. Claro, com certeza, porque às vezes você não tem resposta e você precisa ter resposta. Porque você tem lá 17 pessoas líderes
né? Para você tem que responder para Tem que ele. responder. Você não as pode pessoas gaguejar. esperam, E né? a resposta tem que ser Você rápida, precisa né? ser, porque você é o cara que tem que ter. Aí você vai lá no banheiro, chora, ora, levanta, a hora que levanta um leão, sabe? E aí Sim, vem todas as palavras que sim. você precisava ter. Por isso que eu falo, tudo vem dele, tudo veio dele. Não Que tem, bacana. não tem. Que bacana, maravilhoso, né? Um testemunho Muito bom, desse. muito bom. E me conta um pouquinho sobre a família. Você é casado, tem 2 filhos. Isso aí. Tem que ter esse tempo para a empresa, mas também tem que ter o tempo para a família. Sim, sábado e domingo é deles. Né? A minha filha me fez parar, né? Eu passei por 2 casamentos, não tive filho. Primeiro casamento, a minha primeira mulher, eles tinham muito dinheiro. E eu simplesmente era dono de uma floricultura de 32 metros quadrados. Uhum. E tinha que fazer as coisas acontecer. E eu tinha que meio que acompanhar de alguma forma. Sim. Então eu tinha que trabalhar sem cessar o tempo todo. E foi isso. Né? Nos meus 2 casamentos, eu acho que eu trabalhei demais e não dei atenção, que é o que você está me perguntando. Acabei não dando atenção e, obviamente, não tem casamento que se estrutura, Sim, que se dê sim. certo, né? Agora, esse não. Esse você quer fazer sábado diferente. e domingo é deles. E você consegue tirar férias, planejar, dar uma Férias a gente tira, eu sumida? tiro uma semana. Eu não, porque eu fico incomodado. Eu não gosto de coisa monótona. Por exemplo, você vai num resort, por exemplo. Aí você acorda, toma um café, vai para a piscina, Volta. né? Depois volta. Daqui a pouco é a hora do almoço. Depois você vai para a piscina de novo. No dia seguinte é a mesma coisa. Eu não gosto disso. Eu fico desesperado. Eu sou muito curioso. Então, só para você ter ideia, eu ando 8, 10, 12 quilômetros, porque eu quero ver as coisas. Eu gosto. Eu sou assim. Né? Então, Isso é coisa de empreendedor mesmo, né? Não a fica cabeça parado não em inquietude, para, né? né? mas eu vejo negócio em tudo. Eu fui para a Eu praia. imagino que no resort, num negócio aqui. Eu fui na praia, né, no verão passado. E aí vinha um carrinho de inox, tudo brilhando, tudo bonito. Eu falei, nossa, que bonito. O que será que é aquilo? Primeiro, já está faltando a identificação. O que ele vende, né? Não está comunicado. Quando ele chegou, ele vendia salada de fruta. E eu achei muito legal. Tudo limpinho, tudo bonitinho. Comprei. Aí eu falei, sabe, você deveria colocar um nome, que é salada de fruta que você vende. Tá bom. No dia seguinte, estou eu sentado no mesmo lugar, vem ele com as folhas de sulfite, escrito assim, cada folha de sulfite com uma letra. Salada de fruta, grudado no carrinho. Aí eu falei, vou comprar de novo com ele. Sim. Aí comecei a falar para ele, falei, se fosse você, tá vendo aqueles coqueiros ali, ó? Eu pegava umas folhas daqueles coqueiros, colocava tudo aqui nas 4 pontas do carrinho, né? Comprava aquelas frutas de plástico e pendurava tudo aqui para as pessoas se identificar, bem tropical. Comunicação. E você deveria fazer o seguinte, tá vendo? Um potinho só desse tamanho, você tinha que pegar um maior também, aí você teria que ter granola, leite condensado, Olha. porque uma coisa é a salada. Nossa, já estava dando um up Já ali deu no um negócio negócio. pro cara. Mas não por maldade, eu sou assim. Sim, Eu vou num restaurante, aí eu vejo aquele cardápio, parece uma bíblia, né? Eu falo, mas não é possível que as pessoas lêem tudo isso. Se eu tenho um restaurante, eu ia ter 2 páginas no máximo ali. Peixe, carne, né? Com a fotinho do prato para você já visualizar. Para visualizar, exatamente. Eu gosto de praticidade, né? Então... Adriana, vou compartilhar aqui um momento que nós estávamos agora na feira de Olambra, né? A gente estava lá no restaurante jantando, não sei o que. Aí ele me chamou de canto e falou assim: ó, daqui a pouco a gente vai conversar com aquele fulano ali, porque nós vamos trazer ele para dentro da empresa como parceiro e tal. Aí acabou o jantar, né? Quando a gente foi saindo, como levantando, eu pensei que ele tinha esquecido. Eu já ia lembrar. Não, ele foi lá. Prazer, eu sou o Clóvis, aqui é o Márcio, supervisor lá do nosso marketplace, conversa com ele, vamos estruturar, vamos fazer, vamos acontecer. Ele é assim, quieto mesmo. De vez em quando ele vai na mesa, ó, tua empresa. Eu falei, tá bom, vamos buscar a tua empresa. Foi assim que surgiu a Giovanna Baby, né? Exatamente. Eu vou no shopping, eu vou tirando as fotos das coisas e tendo vou ideia. mandando lá para minha gerente, para não passar por cima da gerente, obviamente, né? Sim, sim. Porque tem a sua hierarquia, porque eu podia muito bem passar direto para ele, né? Aí eu passo para a gerente, né? Falo, eu quero fazer parceria com esse, parceria com aquele, né? E Mas assim isso é um dom, né, gente? É um dom. Tem que usar, né? Deus Com te certeza. deu, né? Uma mente assim, uma mente para frente, né? Porque a gente vê que a sua visão é além do alcance. Eu vejo negócio em tudo, assim, mas não é por dinheiro, juro por tudo que é mais sagrado. Não, assim, a gente tá percebendo. Sim. Para mim, tanto faz, se é para mim, se é para pessoa, para ajudar, eu falo mesmo. No restaurante eu falo, ó, por que não faz aqui, assim, assim, assado? Porque agora começou a época do QR Code. Do QR Code. Ninguém quer mais fazer o cardápio. Só, pô, a gente quer ver foto, o negócio.
Pois é, às vezes a gente pensa, né? Não vou sair com o celular hoje, né? Mas não. E A se gente está acabar a bateria dependendo do celular para. Acabou a bateria do celular. Às vezes eu até brinco. Amigo, acabou a bateria do E aí, celular. como E é que agora? Como que eu fica? faço? Não vou comer? É verdade. Exatamente. Que coisa, né? Que coisa, né? A visão, né? Márcio, o que você tem a dizer do chefe Clóvis? Vixe, Maria. Paredão aqui, meu Deus do céu. Você tá há quanto tempo na Juliana? Desde janeiro, 8 meses agora. 8 meses. 8 meses. 8 meses. 8 meses. Acredito que você já aprendeu bastante coisa. Já, bastante coisa. Eu sempre falo que a Juliana Flores é uma empresa muito humana. A gente tem contato com todo mundo. O Clóvis passa lá na mesa dando bom dia, cumprimentando as pessoas, porque ele é assim, muito humano, né? Muito próximo das pessoas, né? E é fantástico, uma empresa que tá voando, nosso marketplace lá tá multiplicando, triplicando cada vez mais e vamos para cima. Eu acho que aquele sentimento de segunda-feira de manhã, quando você vai para o chuveiro tomar o seu banho e você tem aquele peso, eu vou mais uma vez para aquela empresa. Acho que isso é muito chato, muito ruim. E graças a Deus, na Juliana Flores não teve um dia que eu pensasse dessa maneira. E é muito bom, porque o ambiente, as pessoas, o local de trabalho é muito, muito suscetível, é muito humano, né? E gestão de pessoas é isso mesmo. É humano, ser humanista, né? Bem humano. Que bom. Mas você sabe, Márcio, que assim, se eu não puder dar bom dia para as pessoas que trabalham comigo, que fez tudo aquilo ali, não faz nem sentido ter essa empresa. Né? As pessoas me perguntam, mas nunca bateu um investidor na sua porta? Diversos. Mas não faz muito sentido para mim, sabe? Porque aí eu não vou ser o Clóvis, porque essas pessoas vão me brecar, né? Porque vai perder a essência, vou ter né? lá quantos investidores dentro do meu negócio e aí vai perder todo o que eu gosto de fazer, sabe? Eu sou prático, ágil, passo na sua mesa, Márcio, tenta fazer essa parceria com esse cara aqui. Isso é legal. Sim. Né? O cara, tive uma ideia de um arranjo assim. Então, isso para mim é muito... Isso é o meu trabalho, isso é o que eu gosto de fazer. Né? E se eu não puder fazer isso, cumprimentar as pessoas que trabalham comigo, não puder dar um bom refeitório, não puder dar um café da manhã para eles com pão, porque as pessoas vêm de longe, né? Eu também trabalhei, né? Eu também tive doutorado da mesa. Sim. Então, assim, eu acho que isso é importante, né? Para mim, isso eu faço questão. Tem que ter o pão, tem que ter o chá, o café com leite, manteiga, tudo certinho. E um ambiente que não é... importante. Hoje em dia, nas empresas, a gente vê muitos amigos, irmãos próximos, dizendo que tal empresa é um ambiente muito tóxico. Sim. Difícil de lidar, difícil o gestor não é tão bom quanto parece que é. Isso na Juliana não tem. Um ambiente muito agradável, super tranquilo. Não tem aquele ambiente tóxico, pesado, chato de se trabalhar. É muito bacana. E é complicado isso, porque se a pessoa sente isso, ela não vai ficar não vai ali, produzir. Não, mas né? eu falo isso também para a pessoa, viu, Adriana? Quando a pessoa não está muito afim, você tem que ser claro com ela. Né? De novo, eu já tive também desse lado da mesa. Eu também trabalhei em floriculturas que eu não gostava de trabalhar da pessoa. E o salário excelente, eu saí. Então, assim, a vida da gente passa rápido, você tem que sair da sua casa, você tem que estar bem, porque você fica 9 horas aqui dentro. Sim. Se aqui não for legal, procura alguma coisa, não perca seu tempo. Eu já estou resolvido, eu tenho que ficar, eu vou ficar aqui, porque a empresa é minha, eu construí isso aqui, eu tenho que ficar. Né? Então, assim, não faça isso, não perca seu tempo. Eu falo. Acho que é importante falar isso. Tem que ser sempre claro com a pessoa. Né? E isso, quando eu falo, sabe aquele cara que veio, que eu entrevistei? Então, você vai para sua casa amanhã, se você não encontrar esse cara, não volta. Você tem que ser feliz, procura uma outra coisa melhor. Sim, porque né? isso afeta a saúde, afeta os relacionamentos. Exatamente, né? Afeta tudo, ele não vai desempenhar. Eu até brinco, falo, não tem, o patrão chegou. Não é o patrão que chegou, o patrão é o meu cliente, eu também sou funcionário da minha empresa. Eu também tenho salário, né, recebo também no dia 1, né, no caso deles, recebem 2 vezes, eu recebo uma vez só. Mas, assim, eu sou funcionário também, sou funcionário dos nossos clientes. Não tem. Sim. A gente trabalha para os nossos clientes. Né? Eu tenho que estar ali só para comandar e colocar a ordem, organizar o trem ali, dar a direção. Olha, que gostoso ouvir, né, um bate-papo desse, porque é tão inspirador, né? É tão edificante, conforme aí o nosso podcast. A gente vê que é possível, sim, né? Ser uma pessoa de sucesso, ter uma empresa, né, tão conhecida, mas também ter essa humildade, reconhecer, né?
Isso faz toda a diferença, não é à toa aí que vocês estão há tanto tempo no mercado e virão muitos anos pela frente, se Deus quiser. Deus quiser. Clóvis, muito obrigada. Obrigado, Viu? O nosso obrigado tempo pelo está se convite. encerrando, mas muito bom. E foi muito rápido, uma delícia. Muito obrigado. Passou rápido, né? Passou bem rápido. Obrigado pelo convite, Márcio. Adriana, muito obrigado. Muito obrigado. Né, Legal. aqui Agora compartilhando vamos um ver se o pouquinho da meu minha história. marido me manda uma Juliana Flores. Não, vou mandar um cupom de desconto para ele. Vou mandar o Márcio, cupom para você. manda um cupom de desconto para ele. Ó, Ah, não, mas é dia dos pais, tá Chefe chegando, liberou. então... Não, mas ele tá pode chegando. também. Aproveita e já faz o dobro. Para você, Boa, Dia dos boa, Pais, e isso ele aí, para isso aí. você. Isso aí. Flor é vida, hein? Flor é vida. Flor é vida, É flor é verdade. amor. Tem que ter dentro Tem o de nosso casa. jingle lá, né? Acessou. Comprou, chegou, sorriu. Nossa, não, essa Juliana musiquinha não tem Flores. como sair da cabeça. Legal. Gente, muito obrigada. Ficamos por aqui, até o próximo. Tchau, tchau, gente. Deus abençoe.